trazer aqui para o nosso ouvinte, né, um pouco do que deve acontecer agora de manhã aí em Brasília, numa recuperação, uma tentativa de busca, né, de recuperação da popularidade nesse ano pré-eleitoral. O presidente Lula que assina hoje esse projeto que isenta quem recebe até R$5 mil por mês do imposto de renda, um evento que deve ter nomes importantes e representativos também no Congresso. Governo que espera também que essa mudança passe, né, já a valer a partir de 2026, mas aí precisa da anuência aí dos congressistas. Conta mais sobre esse clima, Eliane. Pois é uma festa no Palácio do Planalto, porque vai ter o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Hugo Mota, os ministros mais importantes hoje, que são o ministro Fernando Haddad da Fazenda, a Gleice Hoffmann da Secretaria de Articulação Política, enfim, muitos parlamentares. O governo quer fazer uma grande festa. Esse anúncio está sendo esperado desde a posse do Lula, porque foi um compromisso de campanha de 2022. E na última hora vai ter mudanças, além das já previstas. Ontem já começaram a vazar as informações, e há informações que interessam a todos nós, não apenas quem ganha até R$5 mil por mês. Né? Uma dessas informações é que mudando, né, isentando quem ganha até R$5 mil, o governo vai fazer também uma mudança, uma escala para quem vai até 7.500, para evitar a injustiça. Então, quem ganha até 5 mil fica isento, e quem ganha 5.500 paga normalmente. Então, o governo vai propor uma gradação a partir dos 5 mil, quem ganha até 6 mil, quem ganha até 7 mil, quem ganha até 7.500, para amenizar a diferença entre as duas faixas, né? Também vai ter uma taxação para quem recebe até 600 mil por ano, e uma taxação de 10% para quem ganha acima de 1 milhão por ano, com uma novidade que ninguém estava falando, que é a taxação de dividendos. Né? Ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrou com o presidente Lula e expôs a ele os detalhes do plano, com um detalhe, né? A expectativa é de que a perda de arrecadação com a isenção do imposto de renda nessas faixas chegaria a 32 bilhões, mas a Fazenda refez os cálculos e a perda de arrecadação caiu para 27 bilhões, sempre lembrando que é a partir de 2026 que começam essas novidades todas, né? Então, depois da festança no Planalto, os técnicos da Fazenda, e aí eu me refiro que Receita Federal, o secretário executivo da Fazenda, etc., vão dar uma entrevista coletiva detalhando item por item, detalhe por detalhe. É bom todo mundo ficar de olho, porque isso interessa a todo mundo que paga imposto de renda, ou seja, a todo mundo. A todo mundo. Então é às 11, né? 11h30 da manhã. 11h30 da manhã, porque depois o Lula embarca para Sorocaba e mais tarde, e também leva com ele o Fernando Haddad. O Fernando Haddad vai com Lula para Sorocaba hoje. Bom, aí a gente pode juntar também nessa mesma linha aí de tentativa de recuperação, né, de popularidade, talvez focando numa outra faixa de renda, esse aumento do valor do Minha Casa Minha Vida, Eliane? Sim. Atenção, né? O governo está tentando fazer tudo possível para aprovar o orçamento de 2025, que deveria ter sido aprovado no final do ano passado, né, 2024, como a gente vem falando aqui na Rádio Eldorado.
Mas, na última hora, o Ministério do Planejamento, da Simone Tebet, está mandando várias mudanças no texto original do orçamento. Uma dessas mudanças é exatamente para aumentar o valor previsto para o Minha Casa Minha Vida. São 15 bilhões para o Minha Casa Minha Vida em 2025. Por quê? Porque a intenção do governo é abrir uma nova faixa de beneficiários do Minha Casa Minha Vida para quem ganha até R$12 mil por mês e com juros camaradas de 8%. Ou seja, o presidente Lula aderiu à tese que vinha do PT de fazer um governo mais populista, mais voltado para a baixa renda, mais voltado, vamos dizer assim, para o grande universo de eleitores do Brasil, que é o universo de baixa renda, classes C e D e E. Então, Minha Casa Minha Vida, ampliando ali a faixa via orçamento, que é mais uma boa notícia, em busca da recuperação de popularidade, recuperação de apoio da baixa renda e da classe média baixa, que, enfim, tem o grande sonho, como todo mundo deve ter, de ter a sua casa própria. Muito bem. Bom, a gente vai seguir acompanhando essa movimentação do governo, especialmente essa pluralidade, né, de tentativas, né, de se conversar com parte da população. Não sei se dá para colocar também nessa conta essa movimentação em relação a acrescentar etanol na gasolina para tentar diminuir o preço, né, que também ontem o Ministério de Energia, né, Minas e Energia. É o também Ministério colocou de Minas ali e Energia. como um anúncio, né? Olha, atenção, agora o preço da gasolina vai baixar, porque aí você pega também uma classe média, né? Que está ali preocupado com a gasolina super alta. Claro que vem com um discurso ali envelopado de, olha, menos emissões, né? De gás danoso aqui ao meio ambiente, mas tem ali preço da gasolina como um fator muito preponderante também nesse anúncio, não, Eliane? Sim, com certeza. São sucessivos anúncios. Então, tem esse do Ministério de Minas e Energia, que já era uma proposta colocada na mesa e agora vai tomando formas oficiais, que é aumentar o etanol na gasolina, até porque a gente sabe que o Donald Trump quer sobretaxar o etanol brasileiro exportado para os Estados Unidos. Então, já que ele vai taxar lá, é melhor aplicar mais o etanol aqui no Brasil. Isso baixa o preço, né? A tendência é baixar o preço da gasolina ao consumidor. Também tem um discurso bem apropriado no ano da COP20, que é reduzir a emissão de CO2 na atmosfera, exatamente aí no ano da COP30. E tem mais, né? Não é só isso. O ministro Paulo Pimenta, Paulo Teixeira. Todo mundo comete esse erro de chamar o Paulo Teixeira de Paulo Pimenta, ambos do PT, mas em cargos diferentes. O Paulo Teixeira, que é o ministro do Desenvolvimento Agrário, etc., ele anunciou ontem que a carne vai baixar ao consumidor em 2 semanas. Ou seja, tem aí também todo o investimento para baixar o preço dos alimentos e principalmente da carne, porque o Lula prometeu picanha com cervejinha, mas o povo não está conseguindo comer nem ovo. Então,
todo o governo está voltado para medidas de cunho populista que aumentem a popularidade do Lula, que reaproximem o Lula da sua base eleitoral tradicional, inclusive no Nordeste, mas tem um cunho político, mas também tem um cunho econômico e tem um cunho também social, ou seja, quem é de reclamar dessas medidas do governo. Nem no Congresso eles vão conseguir fazer isso, né? Muito popular mesmo. Bom, Eliane Cantanhede vai seguir conosco, que ontem nos falava um pouco sobre a dificuldade que o governo está tendo para levar adiante um orçamento, aprovar o orçamento que é do ano passado, que deveria ter sido finalizado ano passado, mas que ainda está rolando lá no Congresso. Eliane, a gente tem aí algumas movimentações. O presidente da Comissão Mista do Orçamento, o deputado Júlio Arcoverde, ele disse que está confirmada a votação do orçamento para sexta-feira, agora dia 21. E ainda colocou a culpa na galera que está mandando coisa ainda agora, né? Falando que o principal motivo para o orçamento ainda não ter sido votado foram os constantes pedidos de alteração enviados pelo governo ao longo da última semana. Acreditamos nesse prazo aí, até o fim da semana? Olha, acho bem possível, né? Era o que a gente estava falando aqui. A ministra Simone Tebet, do Planejamento, continua fazendo sucessivas mudanças e acrescentando valores na peça orçamentária que o governo enviou no ano passado para o Congresso. Então, a gente estava falando do Minha Casa, Minha Vida, né? Que teve aí um acréscimo de 15 bilhões de reais para atender quem ganha até 12 mil reais. Mas também tem mais, né? Tem 300 milhões a mais para os estoques de abastecimento de alimentos, né? O governo quer manter estoques públicos para quê? Para ter oferta no mercado e baixar o preço, baixar a inflação dos alimentos. E também tem mais 3 bilhões de reais para o auxílio gás, que todos dentro da mesma coisa que a gente estava falando ali, a classe média baixa, a base da pirâmide, etc., porque o Lula e o governo Lula, com essa guinada à esquerda, estão, né, governo e Lula, investindo pesadamente em medidas de apoio popular. Agora, isso tudo, essa negociação do orçamento, é o primeiro grande teste da ministra Gleisi Hoffmann, né, que foi muito criticada quando foi indicada, nomeada para a articulação política do governo com o gabinete no Palácio do Planalto, ali pertinho do ouvido do presidente Lula, e ela agora está jogando todas as fichas na aprovação do orçamento. Ontem mesmo, a Gleisi Hoffmann almoçou na residência oficial da presidência da Câmara, com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o relator do orçamento, né? E está tudo acertadinho para que amanhã já tenha leitura do orçamento na comissão mista e que a aprovação seja até sexta-feira, ou seja, antes da ida do presidente Lula ao Japão e ao Vietnã, até porque a bordo com ele estarão tanto Hugo Mota quanto Davi Alcolumbre. E a votação do orçamento é uma votação no plenário misto, ou seja, de Câmara e Senado simultaneamente. Portanto, o prazo final para votar é agora, sexta-feira, se não fica para abril. Mas há uma grande expectativa, tanto no Congresso quanto no Palácio do Planalto, de que a votação seja, sim, nessa semana, o que significa vitória da Gleisi Hoffmann, mostrando que, apesar das críticas, ela veio para fazer chover, né? Se vier aí a aprovação do orçamento, está chovendo na horta do governo. Vamos ver se essa dança da chuva, então, vai dar certo.
Bom, Eliane, a gente está de olho numa operação da uma Polícia Federal que realiza hoje uma operação para investigar a obstrução de justiça, a corrupção e violação do sigilo profissional. Foi identificada uma rede clandestina de monitoramento e venda de informações sensíveis controladas pelo Superior Tribunal de Justiça. A PF diz que essa ação atrapalhava as operações policiais realizadas após decisão do STJ. Então, estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva e 4 mandados de busca e apreensão no Tocantins. Também foram determinadas medidas cautelares de afastamento das funções públicas, proibição de contato e saída do país, além de recolhimento de passaporte. É uma nova operação com fase da CISAMIS, ou CISAMINIS, que apura essa venda de sentenças aí do STJ. Essa história vai longe e para nós do Estadão é muito importante. Por quê? Porque o Estadão tem saído sistematicamente na frente nessas investigações, apurações e denúncias de descalabro ali na área do judiciário. A gente, historicamente, sempre foca no parlamento, né, no Congresso, a gente foca também no executivo, mas o judiciário, de certa forma, costuma ser preservado de investigações. E o nosso Estadão, nosso Estadão não faz diferença. Onde tem denúncia, onde tem corrupção, o Estadão está lá. E o Estadão tem mostrado várias, vamos dizer, desvios, privilégios, né, salários atípicos dentro do judiciário. Então, o foco da Polícia Federal agora está no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, por venda de sentença. Eu não consigo imaginar nada mais escabroso no judiciário do que venda de sentença, né? Isso não é fazer justiça, né? É ganhar dinheiro, né, com base na injustiça. E isso vem num momento muito delicado. Por quê? Porque o bolsonarismo, que não tem defesa, não tem como se defender da avalanche de provas de que houve, sim, uma tentativa de golpe de Estado no Brasil, no governo Bolsonaro, que não aceitou o resultado legítimo das eleições de 2022, é aquela velha história, né, Carol? Quem não tem defesa parte para o ataque. E o bolsonarismo parte para o ataque contra o judiciário e focando muito, não apenas no Supremo Tribunal Federal, mas no relator, o ministro Alexandre de Moraes, que inclusive era um dos alvos para ser assassinado ou preso nessa tentativa de golpe. Ontem mesmo saiu uma decisão do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que mandou para o Supremo, né, defendendo, sim, a transformação em réus daqueles militares de alta patente envolvidos no golpe. E, segundo Paulo Gonet, nesse pedido para torná-los réus, né, ele afirmou, né, que, aspas, a denúncia descreve de forma pormenorizada os fatos delituosos e suas circunstâncias, explanando de forma compreensível e individualizada a conduta criminosa em tese adotada por cada um dos denunciados, e ele estava se referindo aos militares. Então, é preciso que o judiciário dê o exemplo. Se há desvios, se há venda de decisões judiciais, que não apenas a Polícia Federal faça o seu trabalho, como vem fazendo, essa é a terceira operação da Polícia Federal nessa área, mas também que o próprio judiciário puna quem que venha vilipendiando a imagem de um poder tão relevante para a democracia, principalmente num ano como esse,
em que o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, vão julgar uma tentativa de golpe contra a democracia brasileira.